Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje estamos no dia 13 de maio de 2026. Essa casa aqui, esse vídeo vai demorar um pouquinho de chegar aí até você, porque a gente vai fazer o antes e o depois, tá? Dessa casa. Você vê que é uma rua que está inclusive em obra, foi entregue recentemente todas as casas dessa rua. E essa casa está na mão da decoradora tem mais ou menos 5 dias. Então vamos dar uma entrada, vamos ver como é que ela recebe, o que é que ela já fez. E daqui a 3 meses ela vai estar já toda prontinha, decorada e no mercado de locação, tá? Vamos dar uma olhadinha. A decoradora recebeu a casa, ela não aceita a pintura da construtora. Então a primeira coisa que ela faz é uma repintura. Essa era a pintura original e ela já está dando cor, vida, cor que o brasileiro gosta mais, se sente mais bem, né? Com esse branco gelo, esse cinza claro, uma cor também que suja menos. Então ela já vai começando o upgrade da casa pela pintura. Você vê que ela marca tudo, ela já começa a pintar os quartos, que são os quartos que não serão temáticos, os quartos normais. Então você vê que ela já começa a fazer a transformação da casa, tá? É uma segunda obra. A construtora constrói a casa, entrega pra gente, a decoradora praticamente faz uma segunda obra. A garagem, por enquanto, vira um canteiro de obras, tá? Toda a marcenaria fica aí dentro, eles utilizam a garagem para produzir tudo que vai ser utilizado na casa e é o último espaço a receber a decoração. Então essa é uma casa de 10 quartos, é o que eu sempre recomendo, acima de 7 quartos, você financiando a partir de 35%, 40%, fazendo uma excelente decoração e estando bem localizado, os números vão ser super satisfatórios para você. Essa é uma casa de 10, ela performa muito bem, mas não só a quantidade de quartos importa. Como eu sempre digo para vocês, a decoração é o item principal. É ela que vai fazer você se diferenciar na competição entre as outras casas. Ela vai manter uma diária sempre elevada e uma taxa de ocupação também lá em cima, tá? Então, vão guardando essas informações para vocês verem. É uma planta que tem 2 quartos no andar de baixo. Aqui é a suíte master. Então aqui vai aquela decoração mais clássica, como se fosse uma casa residencial, com marcenaria, com cortina, muito LED. E essa planta é bem legal, que ela tem um super banheiro aqui que integra tanto a suíte master quanto a área da piscina. Esse cliente aqui, ele tá na segunda casa de 10 quartos no mesmo condomínio. E isso prova que é um negócio realmente que dá super certo aqui, se ele for feito da maneira correta, tá? Então aqui vai entrar telão, vai entrar a churrasqueira. Então essa casa ainda vai ser transformada. A gente tem pouco tempo, são 90 dias para fazer toda essa transformação, mas não fique achando que você vai alugar sua casa só depois que você receber, não, tá? O gerente da propriedade, aquele que vai administrar sua propriedade, já recebeu as fotos em 3D do seu projeto, já subiu na plataforma, enquanto a gente está fazendo essa transformação, sua casa está sendo alugada, tá? E o 3D deles é perfeito. O 3D deles é tão fiel como a casa vai ficar, que o Property Manager tem a confiança de já subir para a plataforma o projeto, porque ele sabe que aquilo que ele está vendendo é aquilo que vai ser entregue realmente pela decoradora, tá? Em inglês, o que é um property manager? É o administrador da propriedade, é aquela empresa que vai cuidar do check-in, check-out, limpeza, manutenção, dos hóspedes, algum problema que aconteça na propriedade, do lençol até a manutenção da casa depois que tiver algum dano ou algum acidente ocorrer. Ele que vai ficar responsável pela administração em geral da casa, tá? Então, aqui começa toda a obra, tá? Aqui a gente começa a ver a transformação real. Alguns quartos vão ser temáticos, outros quartos vão ser normais. E numa casa dessa de 10, a gente geralmente coloca de 3 a 4 quartos temáticos, mas o loft, essa planta é muito boa. Olha o tamanho desse loft. Aqui geralmente a decoradora divide em uma área boa de cinema ou de jogos, ou ela
consegue ainda dividir aqui, porque nós temos 2 quartos aqui, ó. Essa planta é muito legal. Temos 3 quartos numa ponta, 2 quartos no meio e 3 quartos na outra ponta. Ela consegue dividir esse loft aqui no meio e geralmente faz um cinema e um game room, ou um cinema e uma sala de jogos para adulto. E a gente ainda utiliza a garagem lá de baixo diversas vezes, ou para um cinema ou para um game room para criança, tá? Então, basicamente é isso aqui que acontece. Enquanto eles estão aqui trabalhando, fazendo a casa se transformar no sonho que ela vira depois realmente que a casa é entregue, a sua casa já está sendo alugada nas plataformas, tá? Eu estava com uma reunião agora inclusive com um desses administradores de casa de férias aqui, ele estava me apresentando números. Tem uma casa que está ainda em decoração e ele apresentou já os números de 2026. A casa já está com mais de 60% de ocupação no ano de 2026 e ela acabou de receber, a casa da construtora, acabou de receber os projetos. Já está com 40% de locação lá no ano de 2027. Então, se ela for realizada da forma correta, da forma que a gente sabe fazer, que a gente entrega para você os números, é um excelente investimento, tá? Então, você precisa estar com um corretor que conhece o produto, você precisa acreditar que quanto melhor for a decoração, mais rápido você vai alugar. E você precisa também estar com um excelente administrador que vai sempre deixar sua casa valorizada, com uma diária mínima, um valor que seja aceitável para que não caia o valor da diária somente para manter a ocupação. É sempre importante deixar esse equilíbrio entre o valor da diária e a taxa de ocupação. Às vezes fazer uma taxa de ocupação de 70%, mas com a diária lá em cima, seja melhor do que manter uma ocupação de 90%, mas com a diária lá embaixo. Então você precisa estar com pessoas honestas do seu lado para que o negócio dê certo. Vamos lá. A gente está no Windsor Key, é um condomínio que quando esse vídeo sair provavelmente vão restar poucas unidades, mas a gente está a 25 minutos da Disney, mais ou menos, de 20 a 25 minutos. A gente, dependendo do trânsito, a gente chega lá até com 20 minutos. A gente sempre vai procurar boas localizações, onde você não tenha um tráfego muito pesado. A gente vai tentar colocar vocês em áreas que tenham Walmart próximo, restaurantes, então tudo que pode facilitar a sua estadia aqui, tá? Orlando é uma cidade super planejada, ela tem poucos pontos que travam realmente o tráfego, mas é importante a gente colocar você num condomínio bem localizado, com uma boa estrutura, com uma boa diversidade de casas, que você vai conseguir fazer disso realmente um negócio e quando quiser utilizar, você ao invés de ir para um hotel, você fica na sua casa. Que vai ser difícil, tá? Porque se você fizer do jeito que a gente pede para você fazer, você vai ter que bloquear uma data, porque senão você não vai achar vaga para utilizar a sua própria casa. Mais interessante desse lance que você está falando do trânsito, que é uma obra que está sendo feita para aumentar as vias, né? Futuramente vai melhorar ainda mais. Orlando, ela é um canteiro de obras, né? E, inclusive, nessa localização que a gente está aqui, ela está sendo realizada uma obra que hoje está dando 20 a 25 minutos para ir para Disney e que quando essa obra finalizar, a gente está falando uma redução aí de 5 a 7 minutos, que a gente vai, ao invés de pegar 192 e por Kissimmee para chegar na Disney, a gente vai vir por Claremont, que é onde a gente está, entrar em um Winter Garden, a gente vai cortar um caminho. A gente entra em um Winter Garden e chega na Disney, tá? Isso vai reduzir aí o tempo em uns 7 minutos. Então esse condomínio é uma agulha no palheiro, porque a gente não vai ter mais condomínios tão próximos da Disney quanto esse aqui. A tendência e isso até é uma exigência que a própria Disney faz com o condado, é uma exigência que ele está fazendo, pedindo para que os condomínios se afastem um pouco mais dessa área turística, exatamente porque tem afetado o negócio deles de hotéis também. Então, para quem quer aproveitar uma casa que possivelmente vai ter uma supervalorização, exatamente porque vai virar uma joia difícil de encontrar, que está próximo à Disney, esse é um condomínio, tá? Uma localização totalmente estratégica, não só Disney, mas bancos, tudo. A gente tem tudo próximo aqui. A gente tem o Walmart, Lowe's, casa de ferramenta, mas que tem tudo, né? Então a gente vai ter tudo aqui próximo.
de bares, restaurantes, saída para Disney, saída para o aeroporto, saída para os outlets. Então essa é uma localização muito boa. Orlando já é uma cidade super planejada. A gente costuma dizer que você está a 30 minutos de tudo aqui. Mas essa via aqui, a gente está na frente da US 27. É uma via muito boa, é uma via larga e o trânsito flui, tá? Então, estamos na melhor localização. Isso sem dúvida, o Windsor Key é um bom condomínio. Com excelentes plantas, eu recomendo sempre a partida de 7 quartos, se você vai financiar. E isso vai te dar um conforto maior para pagar as prestações, pagar todo o custo que você vai ter no investimento que você vai ter aqui na casa, tá? É importante sempre dizer para você que o nosso objetivo não é te vender apenas uma casa. Eu quero que você entenda como funciona o processo e eu quero ter você como cliente sempre. Então, se você está comprando uma casa de revenda que ela não está bem decorada, você sabe que você vai ter que incluir isso no seu custo. Eu vou te vender a revenda, se for num lugar bom, se for uma planta boa, mas eu vou te falar, você vai ter que refazer a decoração. Ah, Pedro, mas eu quero uma casa menor, eu quero uma casa de 5, 6 quartos. Tá bom, então para que faça sentido para você, vamos dar 50% de entrada. Se possível, vamos pagar ela à vista, porque se você vai financiar a partir de 35% uma casa menor, não vai se pagar. Então todos esses detalhes eu vou te ajudar, eu vou te apresentar os números, vou chamar os parceiros, cada um vai fazer sua função e você vai sair com a segurança daquele investimento não ser uma roubada, tá? Então a nossa função aqui para você é te apresentar os números, ser verdadeiro, ser transparente, para que você possa tomar a melhor decisão em qual caminho você vai seguir, tá? O importante é que você deu vários motivos, né, para pessoas se dar bem comprando uma casa aqui. Isso. Não só localização, não só estar perto da Disney, não só ser um bom condomínio, mas tudo isso e mais um pouco, né? Para um negócio dar certo tem que ser um conjunto, né? Nada funciona por si só. Eu não posso pegar uma super decoração e colocar num condomínio que tem uma portaria que é difícil de entrar, que é conhecido no mercado, que ele é meio chato para entrada dos convidados, dos guests, de quem vai fazer a manutenção da casa, do property manager. É um condomínio mais rígido, então vai dar muita dor de cabeça. Não adianta você investir tudo numa super casa lá, sendo que tem esse problema. Não adianta eu pegar uma casa grande, como essa de 10 quartos, de 12, de 15, e fazer uma decoração que não faça sentido, que não mostre realmente o potencial que a casa vai ter. Você vai ser mais um no mercado, tá? Então, tudo tem que ser estrategicamente pensado, colocado. A gente tem os números, a gente tem os dados de cada casa, de cada condomínio, de cada pessoa, dos clientes que ficaram satisfeitos e reinvestiram, dos clientes que não ficaram satisfeitos e decidiram mover para um outro negócio. Então a gente sabe o que dá certo e o que dá errado. Vocês precisam ter essa confiança nos números e nos informes que a gente vai passar. Mas como todo negócio, tem risco, né? Estou dizendo que todo mundo que fez desse jeito está super satisfeito. Não, o que eu estou dizendo é que a gente diminui os riscos, diminui os problemas e que a gente faz com que o seu negócio seja mais tranquilo, que você possa colocar a cabeça no travesseiro e dormir à noite, que isso que é o que mais importa, tanto para mim quanto para você. Mas pegar a maioria dos clientes, todos estão satisfeitos. Bom, eu não tenho um cliente que eu não tenha vendido uma casa de férias que cumpriu essas regras, que não pensaram em reinvestir. Essa casa é um exemplo. É a segunda casa de 10 quartos no mesmo condomínio. Eu tenho certeza que a próxima ele vai para uma de 15. Porque ele já entendeu que quanto mais quartos, mais ele sai da competitividade das casas, mais ele consegue deixar a diária lá em cima, mais ele consegue uma ocupação grande. Então, a rentabilidade no final vai ser melhor para ele. Então, não tem aquele cliente que eu tenha vendido uma casa de férias que não tenha ido para a segunda, para a terceira e para a quarta casa, tá? Qual que é a média que a pessoa consegue alugar? A administradora consegue? Uma casa dessa, eu vou te falar o mínimo. A administradora que eu recomendo é uma administradora muito séria. Então,
manter um piso do valor é o que interessa. Naquela época de menor procura, a gente vai estar falando de uma diária de $400. Numa época de mais procura, já foi alugada uma casa dessa de 10 quartos por $1.000 até $1.500, tá? Então, o importante é você não desvalorizar o seu produto, colocar numa administradora que cuide da sua casa, que ela esteja sempre limpa, com a decoração aparentando uma casa nova, que ele mantenha a sua casa fechada, mesmo que para isso é melhor sua casa fechada do que sua casa alugada por uma casa dessa de 10 quartos por $100 a diária. E tem administradoras que fazem isso, tá? Só para te dar um resultado lá de 95% de ocupação. Mas ocupou com diárias lá embaixo. Geralmente você vai ter problemas com esse tipo de convidados dentro da sua casa, tá? Então é importante você manter esses 3 pilares que eu digo. Boa casa no excelente condomínio, decoração para que você se diferencie dos outros e uma administradora que cuide da sua casa como se fosse dele. E aí você vai se dar bem, com certeza, você não vai ter grandes dores de cabeça. Ó, chegamos aqui a uma grande decisão. A gente vai lançar esse vídeo aqui, a gente vai colocar parte 1 e vamos colocar lá em breve essa casa pronta, tá? A gente tá no mês de maio, então vamos lá, junho, julho, meio de agosto pro final de agosto a gente vai voltar nessa mesma casa para eu te mostrar a transformação que ocorreu, desde a piscina, summer kitchen, a área comum aqui, né, integrada, que é cozinha, sala, que é totalmente remodelada com marcenaria, espelho, LED, móveis. Então vocês vão ficar encantados, a casa vai ficar muito linda, eu já tenho o projeto. Tem alguns temas aqui, ficaram muito bons. O loft lá, a gente fez uma mistura de NBA com alguns temas como a Disney, integrado, misturado. A gente vai ter aqui um quarto do Shrek fantástico. A gente vai ter temas aqui muito bons. Deixa eu só mostrar para vocês uma curiosidade aqui, tá? A gente vai subir aqui só para eu mostrar a vocês. Deixa eu ver se na garagem já temos o projetinho aqui. Não temos ainda. Vamos dar uma olhadinha nos quartos lá, porque os meninos que executam toda a obra aqui, né? Eles já deixam em cada ambiente o projeto, como a casa deve ficar. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse aqui é o Monstros S.A. Quarto do Monstros S.A. Opa, aqui, ó. Então, em cada ambiente, ela já imprime o projeto de como vai ficar. E eu vou te dizer, viu? O quarto fica exatamente conforme está no projeto, tá? Eles têm uma habilidade gigantesca aqui de transformar o que está no papel em realidade. Então, o que é que a gente também costuma fazer com os projetos e com os temas? É claro que a gente vai te dar a liberdade, a casa é sua, você vai colocar o tema que você quiser. Mas a gente vai sempre fazer uma reunião com o administrador da casa e a decoradora para a gente te apresentar quais são os temas que têm apresentado melhores resultados, porque tem isso. O tema, quanto mais atemporal ele for, quanto menos ele depender de tempo de ser moda, melhor. Então, se a gente falar de Harry Potter, a gente está falando para a vida inteira. Se a gente fala de Mickey, de Disney, a gente está falando para a vida inteira. Se a gente fala de Mario Bros, Toy Story, Monstros S.A., princesas, são temas que não vão ficar velhos nunca. Então, é importante a gente aliar o seu sonho com o negócio, porque casa de férias é um investimento e é um negócio. A gente precisa obedecer alguns critérios, tá? Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele é apaixonado pelo Homem-Aranha. Então, funciona o tema? Funciona super. Quando a gente vai todos para os temas da Marvel, todos eles são muito bem-vindos também. Então, a gente vai te dar uma assessoria lá no começo, desde a compra da casa, passando pelo câmbio, pelo financiamento,
pelo contrato com a construtora, até o pós depois, te apresentando o administrador, te apresentando a decoradora. Então, a gente vai te dar esse auxílio para você encontrar as pessoas certas para o seu negócio também dar certo. Até o próximo vídeo. Segue a gente aí, curte, compartilha, comenta, manda para aquele seu amigo que está pensando em ter uma casa de Airbnb aqui em Orlando e continua seguindo a gente, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, tá bom?